Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos falar de Superman do James Gunn. O filme tão aguardado que nós estávamos ansiosos para ver, seja aqui, seja no Fala Animal, seja no Mansão Wayne. Antes da gente ir para o vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos falar de Superman. Superman, ou Superman Legacy no início, era um filme muito aguardado pelos fãs, principalmente a parcela de fãs que não tinha sido agradado com o que o Zack Snyder fez no universo DC. Eu estou entre elas, eu discordo muito da visão do diretor sobre super-heróis. Então, ver o James Gunn assumindo, tudo o que ele fez, o que ele propôs, foi algo muito interessante. Só que isso tinha que se converter, em alguma maneira, num bom filme, porque a gente sabe que todo o planejamento que é feito pode pôr água abaixo se um filme não for bom ou se for um fracasso de público. Pelo pouco que temos de pré-venda, pelo pouco que temos de crítica que saiu até agora, isso parece ter surtido efeito. Né? Tá esgotando, tá vendendo bem, parece que vai dar um bom dinheiro, o que me deixa mais feliz porque, deixando bem claro, eu gostei do filme. E antes da gente entrar na crítica, só queria avisar, vão ter spoilers. Pode não ser spoiler pesado, eu não gosto de uma coisa da trama que é muito específico e realmente vai estragar alguma surpresa, mas eu vou comentar certas ações, certos acontecimentos que eu acho banais no filme, que eu acho que não estraga a experiência de ninguém, mas se você for mais sensível ao spoiler, vá assistir o filme, depois volte aqui para concordar ou discordar nos comentários. Primeiro eu queria falar que esse filme, ele tem dois pilares, o que ele é e o que ele representa. Eu comentei isso no grupo do Fala Animal, no grupo do Mansão Wayne. A questão é o seguinte, algo que aconteceu parecido com isso foi Batman Begins, por exemplo. Batman Begins é um filme que eu gosto, não acho ele tudo isso, mas ele representa algo muito importante, que é a retomada do Batman nos cinemas, porque depois de Batman e Robin, estava meio que soterrado ali a franquia, porque tinha sido um fracasso absurdo de público, de crítica, de qualquer coisa que deveria acontecer com o filme. E então, o que o Batman Begins representa é um nota 10, o Begins é um 6, 7. Não é o caso do Superman, vocês vão ver. Eu gostei muito do filme, acho que esse filme soube brincar com a expectativa, ele sabe, talvez esse seja o principal ponto, me veio agora mesmo, mas ele é um filme que ele sabe usar o momento de filme de super-heróis em que nós estamos. Quando a Marvel começou com os filmes dela unificados lá atrás, ela trouxe, digamos, essa era de ouro dos super-heróis no cinema, né? Que antes o super-herói ele era um filme da época com o super-herói. Então Blade é um filme do final da década de 90 e dos anos 2000 com o super-herói, Demolidor a mesma coisa, e assim, eles não tinham uma identidade de filme de super-herói. Filme de super-herói não é um gênero, não deveria ser, mas se tornou graças ao que o filme de super-herói virou. E o Superman sabe brincar com isso primeiro por não fazer um filme de origem. Ele já estava desde o início avisado que não seria um filme de origem, ele coloca várias coisinhas ali no início pra você entender o mínimo do mínimo. Cara, todo mundo sabe a origem do Superman. Se perguntar pra sua avó, ela sabe a origem do Superman. De tão na cultura pop que os super-heróis se tornaram. Então eu acho que filmes que vêm hoje em dia, eles têm que ter essa mentalidade de que certos heróis, Batman, Superman, Homem-Aranha, X-Men talvez, eles já não precisam ser tão introduzidos assim. O público sabe quem eles são. E isso é algo muito inteligente do filme. Ele corta certas coisas que a gente não precisa ver. Mas ele tem que ter uma contrapartida a isso, por exemplo. Se você corta a origem, se você corta o desenvolvimento de certas coisas, por exemplo, de uma relação Lois e Clark, da como funciona a redação do Planeta Diário, você vai se prender na dinâmica dos seus atores. E aqui eu queria também deixar o salve, né, o elogio ao elenco, que eu acho que a redação do Planeta Diário tá incrível, com destaque pro Jimmy Olsen. Eu adorei o Jimmy Olsen nesse filme, sabe? Acho que aquele Jimmy Olsen meio Era de Prata, mas com um pezinho de Jimmy Olsen atual, em tempos modernos. Eu achei incrível. A adorável Miss Maisel, esqueci o nome dela como Lois Lane também. Acho que é uma repórter, que ela é inquisitiva, que ela vai atrás, que ela questiona, que é o papel do repórter, eu puxando sardinha para jornalista, porque eu fiz jornalismo, mas eu acho que ela casa com a versão da Lois Lane, que é a versão que não é só a dama em perigo, ela é aquela que vai atrás, que ela salva o Superman muitas vezes, que ela descobre as coisas pro Superman. Então, eu acho que isso carrega muito. O Perry White, eu acho que ele apareceu pouco, mas o pouco que ele apareceu eu gostei. Ele tem um carisma legal, o resto da redação também, a Cat Grant, o cara dos esportes, enfim, todo mundo que já tá no Minhas Aventuras do Superman, Lois e Clark, Superman Lois e tal, já tá estabelecido quem eles são, e isso é legal, justamente, tá usando aquele momento da cultura pop que a gente sabe um pouco o que é isso. E justamente falando das pessoas que já sabem o que é, mas falando da gente que é nerd meio dodói, que acompanha, eu posso dizer que uns 70% do filme não foram surpresa pra mim. Com o que tava no trailer, com o que tinha sido apresentado, meio que eu
eu já imaginava que iria por aquele lado, eu diria isso. Acho que 70% do filme eu acertei ali do que eu achava que ia ser. Se você viu as lives do Momento Suave ou outros podcasts que a gente participou, eu falei sobre isso. Mas eu acho que tá aí. Isso não estragou a experiência do filme para mim. Continua sendo um filme bom, mesmo sabendo, porque tudo que eu descobri foi isso faz sentido com o que o filme se propõe. Isso é parte de eu acompanhar todos os noticiários, o que é divulgado. O público geral não faz isso. E é esse público geral que vai dar a bilheteria e que vai alavancar esse universo DC. E eu acho que o público não esperava isso. Porque certas surpresas, certas coisas que acontecem, eu sabia porque eu sou aquele cara que fica vendo trailer e pausa, e pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu vou lá no quadrinho, tipo, pô, no quadrinho aconteceu isso, pode acontecer aqui, e tudo mais. Eu acho que o público vai se surpreender com certas decisões feitas ali. 2 pontos agora do principal, que é o David Corenswet Sweat, que tá muito bem de Superman. Eu acho que pela primeira vez a gente tem um Superman legal, e com todo respeito aos Supermans que vieram antes, menos o Henry Cavill, eu acho que sempre faltou alguma coisa, seja orçamento para séries, seja uma boa visão pro Man of Steel, mas eu acho que o David Corenswet, ele tem a visão, ele tem o orçamento, ele tem um filme e ele entrega um super-herói que muito do filme tem uma bobeira que é da Era de Ouro, da Era de Prata, que não vai vender para todo mundo. A minha esposa, por exemplo, não gostou do filme. Ela achou legal, no máximo, mas porque ele é um filme que se propõe a ser bobo mesmo, e não tô passando pano aqui pra ele, ele tava se divertindo. Não, ele é propositalmente bobo em certos momentos pra emular esse Superman mais inocente. E quando ele tem que ficar mais sério, ele não fica pesado, né? Às vezes ele é até muito didático, mas eu tô pensando num público que não conhece, às vezes até numa criançada que vai gostar. Funciona. E o David Corenswet carrega isso. Acho que o maior símbolo disso é o Krypto, né? O Krypto, eu não diria nem que ele rouba a cena, porque roubar a cena, tipo, ele apareceu pouco e roubou a cena. Não, ele aparece bastante. O Krypto é uma parte muito importante desse filme. Apesar de ser um cachorro 100% de CGI, ele consegue cativar o público, né? O James Gunn já sabe fazer isso. Pô, Guardiões da Galáxia 3, a gente tava triste por causa de um guaxinim de CGI, galera. Eu acho que a dinâmica do Superman já estar estabelecido é boa. Tem algumas coisinhas que eu acho meio, tipo, pô, Superman, tá, desconfia do público, Superman algemado de novo, não aguento mais o Superman algemado, cara. Mas o David Holtz, eu esqueci o nome do ator, que faz o Lex também tá legal. Eu gosto dessa visão do Lex, que ele é um cara muito inteligente, um bilionário e tal, pipipipopó, mas que ele também é um psicopata. Eu odeio o Superman, eu poderia fazer o bem pela humanidade. Não, você poderia fazer o bem pela humanidade se a humanidade ficasse de joelhos e te venerasse. Você é um psicopata. Inteligentíssimo, porém um psicopata. E essa é a versão que a gente tá no filme e eu gosto bastante, particularmente, dessa versão. A Gangue da Justiça também tá legal. Esses sim aparecem bem pouco pontualmente. O Senhor Incrível aparece um pouquinho mais do que o restante, mas eu acho que eles fazem um bom trabalho. Pra quem me acompanha sabe que eu gosto muito da Liguinha, então esses integrantes aí, óbvio, eles fazem mais parte dos The Terrifics, né, que são uma equipe do quadrinho, que ainda não sou do Brasil. Tem um quê de Liguinha ali que eu gosto bastante, tem o Metamorfo no filme. Eles foram personagens ali secundários, terciários, que sustentam bem. O andamento do filme, pra mim, ele tem 2 horinhas só, vamos voltar a fazer filme de 2 horinhas, gente. Não precisa de mais do que isso. É muito bom, não fica cansativo, não fica arrastado, sabe? É um filme que ele sabe dosar momentos lentos com ação. Eu acho que ele poderia até ter mais momentos lentos, aproveitar mais, mas ele toma o seu tempo, né? Cenas de diálogo longas e tudo mais. Eu acho que os Kent, por exemplo, que aparecem no filme, eu acho que eles poderiam ter cenas mais longas, cenas mais pesarosas, digamos assim, com mais impacto. Isso não afeta a qualidade das cenas dele, mas, tipo assim, eu acho que poderia cortar um pouquinho da ação pra deixar ali o momento. Eu sou um cara que eu acho que o equilíbrio é o ideal, então não precisa ser explosão, 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 e também não precisa ser só silêncio, afinal estamos falando de um filme de super-herói. Mas esse filme equilibra muito bem. As cenas de ação não ficam cansativas, sabe? Não ficam, tá bom, já entendemos. Não, elas têm pausas, têm momentos, elas têm uma narrativa, elas não são a luta pela luta. Isso é um mérito incrível desse filme. A trilha sonora do John Williams também, putz, cara, é reinventada, revisitada, eu diria, na verdade, não reinventada, mas ela é muito bem utilizada, ela sabe emocionar o público. Vi muita gente falando que se emocionou e tal. Eu não cheguei a esse ponto, eu não saí emocionado do filme. Eu achei um bom filme. Ele é um filme, digamos, nota 7, nota 8. Bom, excelente nota. Mas o que ele representa, depois de anos em que a gente ficou debatendo com pessoas que acham que o Superman tem que matar, que o Superman tem que ser dark, que o Superman tem que ser vingativo e sisudo, vê um Superman azul, alegre, que luta pelas pessoas, que sofre pelas pessoas, que quer salvar a todos, né? Aquele que salva uma vida, salva a humanidade inteira. É muito bom, cara. Isso talvez seja o lado emocionante, sabe? Ver o Superman querendo salvar todo mundo, enquanto que a gente tinha, tipo, sempre que tinha uma destruição, tinha foco em quem tava morrendo aqui. Cara, se tem um esquilo atravessando a rua, o Superman vai salvar.
Você tem um carro preso com só uma pessoa numa ponte desabando, ele vai pegar essa pessoa. Então, assim, isso é emocionante pra caramba. Isso é legal de ver o Superman voltando. Então, o que ele representa, o que ele traz de volta, e eu espero que o sucesso desse filme mantenha isso, é 10. É uma nota 10 porque ele representa. Eu quero muito ver o desenvolvimento desse TCU do James Gunn. Eu acho que a gente tem um potencial para algo incrível. Essa foi minha crítica. Lembrando que para ver essa muito mais, essas opiniões já estavam presentes para a galera que é apoiadora aqui, ó, no Catarse. A partir de R$20 você entra no nosso grupo do WhatsApp. Tem outras categorias também, para clube de leitura, visita ao estúdio, sugestão de tema, só o agradecimento. Você confere lá e escolhe a sua categoria. Comenta aqui embaixo se você já viu, se você concorda, se você discorda, algo que você queria acrescentar aí para nossa crítica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.